Já te aconteceu, por exemplo, estás num grupo de pessoas e estas pessoas são de várias nacionalidades e tu podes falar com cada uma Sim. numa língua diferente? Me aconteceu uma vez em Polónia, que tive uma rapariga da Ucrânia e falei com ela em russo e depois com dois amigos holandeses em holandês. Foi um pouco engraçado. E depois com uma pessoa espanhol e com uma outra da Inglaterra em inglês. Foi muito engraçado, sim. Eu gosto muito de mudar línguas. Estou a falar contigo agora português. Depois uma hora tenho uma outra conversa. Sim. Gosto muito de fazer isso. E o que é que as pessoas dizem? Qual é o feedback das pessoas? A reação? Estão impressionados. Como aprendeste, como fizeste, respostas. Eu sempre digo que dizem sempre que tu és muito inteligente. Não é uma questão de inteligência. É algo que sempre faço. É algo que gosto. E não tenho de aprender línguas porque estou forçado. Percebes? Isso é muito importante. Eu diverto-me quando aprendo línguas. Acho que é a chave. Sim. Eu acho que é muito comum, mesmo, por exemplo, imagina que eu só falo inglês. Eu acho que a maioria das pessoas considera que quem consegue falar pelo menos uma língua estrangeira é muito inteligente, é uma pessoa fora da média. Então, uma pessoa que é capaz de falar 5, 6, 10 línguas deve ser um gênio. Uma pessoa que consegue falar muitas línguas deve ser um gênio. Uma pessoa muito especial, será que é assim? Talvez, não posso confirmar. Bem, na minha experiência e no que eu aprendi sobre linguística, ou seja, os especialistas nas línguas, é que aprender uma língua é tão natural para nós como aprender a andar. É perfeitamente natural aprender 1, 2, 3, 4 línguas. O cérebro tem capacidade para isso, os seres humanos têm capacidade para isso. Aliás, é uma das coisas que nos distingue dos animais. Sim. A maneira como os humanos se comunicam. Então não é preciso uma capacidade assim muito grande. O que acontece é que é preciso saber como fazer e muitas vezes as pessoas não sabem como. Sim. Isso também está ligado com o mindset, a mentalidade. As pessoas acreditam que se são muito velhas já não conseguem aprender, acreditam que têm uma má memória, acreditam em várias coisas, esses mitos, que não as ajuda a aprender. É verdade. Essas crenças limitantes. Eu acho que no final não tem nada a ver com a língua. O facto das pessoas não conseguirem ser fluentes, não conseguirem aprender uma língua até conseguirem comunicar com os nativos, não tem nada a ver com a língua em si. Não interessa o quão difícil ou o quão diferente aquela língua é, mas tem a ver com a mentalidade da pessoa. E a mentalidade ordena as ações que a pessoa vai ter. Se eu não acredito que eu sou capaz, então não sou capaz. Porque se eu acredito que não sou capaz, eu não vou fazer as coisas que são necessárias para aprender. Faz sentido? Sim. Faz sentido, sim. Eu acho que não há nada de gênio na aprendizagem de línguas. Qualquer pessoa pode aprender. Também é muito importante aceitar o feito que fazemos erros, como falamos. Muitas pessoas dizem, não, eu vou falar perfeitamente.
Sem Não sotaque. existe, não existe. Não existe, tens de aceitar o feito que vais cometer erros, e isso é muito importante. Crescer como pessoa, como estudante, acho que é muito importante. Da mesma maneira que precisamos admitir quando cometemos um erro na vida, seja em que outra coisa for, precisamos de admitir os erros, inclusivamente quando nós falamos. E o que me ajudou a mim foi, por exemplo, pensar que os portugueses, quando falam e quando escrevem, também cometem erros. Por exemplo, de repente, há pessoas que escrevem de repente junto. Estou a falar de um erro que eles fazem. Sim, existe em todos os idiomas. Francês, italiano, inglês. Sim, em todos os idiomas. Não saber onde pôr as vírgulas, por exemplo. Sim. Essa é uma das coisas que eu tenho dificuldade. Saber onde pôr as vírgulas. E pronto, é assim a vida. Ninguém é perfeito. Nem nas línguas, nem em nada. Sim. E quanto mais cedo nós admitirmos essas coisas, mais facilmente vamos dar o salto por cima, vamos melhorar. E seguir em frente, concordo, sim.